Geralmente no domingo é difícil para mim fazer aí um pós-jogo seguido por conta de alguns compromissos que eu tenho lá com a minha igreja. E aí eu falei, vou comentar isso quando eu chegar, mas eu cheguei muito cansado e aí vou fazer um pós-jogo e falar um pouquinho sobre a derrota do São Paulo na Arena do Grêmio ontem, né? O São Paulo perdeu o jogo pro Grêmio de virada por 2-1. E eu vou ser sincero com vocês, cara, perder pro Grêmio lá é um time forte, é um time que vai dar trabalho para muitos times considerados aí de primeiro escalão ali, Flamengo, Palmeiras, Galo e etc. Óbvio, oscila, vai ganhar, vai perder, não tem um ótimo elenco como desses que eu citei, mas eu fico muito triste quando, para mim, o São Paulo perde o jogo para si mesmo. Na minha opinião, o São Paulo perdeu para si mesmo. Eu vou explicar aí o meu ponto, né? Antes, não deixe de curtir, compartilhar e inscrever-se aí no canal Camisa 10, um canal de opinião sobre futebol e principalmente sobre São Paulo Futebol Clube. O São Paulo iniciou o jogo tecnicamente bem até. Sempre quando você vai para jogar contra um time grande, principalmente na casa deles, é um jogo muito difícil, né? Você tem a torcida, tem o fator campo, tem um bom time do outro lado e tal. E na minha opinião o São Paulo até que começou bem, começou marcando o Grêmio, tentando ficar com a bola, tentando se posicionar bem em campo e agredir o Grêmio, e conseguiu fazer o gol numa boa jogada do Caio Paulista, que eu venho falando aqui, tem jogado bem. Ele cruza uma bola muito, assim, milimétrica, né? Foi um passe para o Caleri tira a bola no contrapé do goleiro e faz 1-0 São Paulo. Só que a partir disso, São Paulo para de jogar e o Grêmio cresce no jogo. O Grêmio tem um bom time, como eu falei. E aí a virada vem num lance bizarro, de um zagueiro horroroso, que é o Alan Franco, né? Que vai para a bola com o braço aberto e pênalti. E o Rafael quase pega. E o segundo gol... se você for acompanhar o VT, digita aí no Google o segundo gol do Grêmio para você ver. O Alan Franco, o jeito que ele chega no Reinaldo para tentar impedir é bizonho. É um jogador patético, horroroso, tinha que ser afastado hoje do São Paulo. Não tem a mínima estrutura para jogar num time como o São Paulo. E o Rai Ramos também, outro jogador horroroso, não sei o que explica, né? Eu vi até um vídeo do Barolo falando que existe a possibilidade do empresário do Rai Ramos ser a empresa que gerencia a carreira do Rafinha. O que explica o Rai Ramos e o Alan Franco jogar no São Paulo? Para mim, assim, é bizarro, né? Não tem como defender um negócio desse, né? O jeito que ele chega, primeiro que ele marca errado, ele vem fechar ali o jogador que está com a bola e ele deixa o Reinaldo sozinho para entrar. Ele sai do setor de marcação dele, vem para o setor de marcação que já tinha 2, 3 jogadores ali, vem não fazer nada, né? Porque ele assiste o jogador tocar a bola, né? Eu acho que, não sei se é o Cristaldo, não sei quem que é. E ele toca pro Reinaldo, o Reinaldo chuta e o Rafael, ele sabe, a bola passa. É um daqueles jogos que acontece. Eu não culpo o Rafael. Para mim tem muito crédito, ele salvou a gente muito tempo. Eu ainda acho que é um ótimo goleiro. Espero que isso não prejudique a mente dele de nenhuma forma. No segundo tempo, o Dorival mexe, porque para mim o Dorival foi o principal culpado da gente ter perdido esse jogo, né? Você tem 2 jogadores horrorosos, como o Alan Franco e o Rai Ramos. Você não tem tempo para treinar e aí você num jogo desse tamanho, na casa do adversário, vai querer improvisar um 3 zagueiros, não dá para entender o que acontece. Ele percebe que ele fez ali besteira, começando com esse horroroso desse Rai Ramos, aí ele saca, faz algumas mexidas e o time do São Paulo no segundo tempo foi superior ao Grêmio, teve ótimas chances, ele colocou o Rodriguinho jogou bem, teve a chance de fazer um gol, poderia ter feito aquele gol, o Luciano teve chance de fazer gol, mas né... E o São Paulo infelizmente perde pro Grêmio, né? O São Paulo, se ganhasse, poderia ser o segundo colocado, né? Junto com o Palmeiras ali, mas ainda está no bolo, parece que está em 7º, pode ir para o 8º hoje se o Flamengo ganhar. O que eu penso sobre isso? Eu tenho alguns pontos a analisar. Primeiro, o Dorival ele tem muito crédito e tem muito do trabalho dele nessa nova fase do São Paulo, uma fase mais vitoriosa. Mas eu acho que ele precisa entender as limitações que alguns jogadores não têm condições de jogar no São Paulo. O Rai Ramos, o Alan Franco, o Orejuela,
Não tem como esses caras jogarem. Por que não colocar o Diego Costa? Por que não jogar com 2 zagueiros como ele vinha jogando e vinha jogando bem, né? Eu não sei se ele quis espelhar o time do Grêmio, enfim, pra mim ele errou e aí percebeu que fez besteira, mexeu no segundo tempo e no segundo tempo o São Paulo foi superior. Se ele fizesse o simples, o São Paulo poderia ter saído com a vitória e tá muito bem colocado hoje, né? Mas não, ele quis inventar e ele errou. E ele entendeu o erro dele no segundo tempo e mexeu. O segundo ponto é que parece que no São Paulo existem jogadores inquestionáveis, né, cara? Eu falei no Twitter, o Calleri fez o gol, mas ele fez uma partida ruim. O Calleri, ele é um jogador que é extremamente identificado com a torcida. Me entenda aqui quando eu quero dizer que ele fez um jogo ruim, apesar do gol. O Calleri é brigador, o Calleri ele tem essa identificação com a torcida. Para mim, quase um ídolo já que a gente tem no São Paulo, por tudo que ele fez e faz pelo São Paulo. Mas ele, desde que voltou ali de um tempo sem jogar, não lembro se era lesão, acho que é lesão, ele teve problema no tornozelo, né? Ele não é tão combativo como costumeiramente ele é. Ontem ele perdeu todas as disputas com o Kahneman. Ele vem de alguns jogos já onde ele não consegue fazer uma triangulação, uma tabela ali. Erra alguns lances bobos, ele não é mais aquele jogador que pressiona e incomoda tanto a saída de bola. É óbvio, ele joga sozinho, a bola não chega. O São Paulo, ele é um time que precisa de algumas peças aí, precisa de algumas contratações, principalmente do meio para frente. Não estou aqui fazendo uma crítica, mas não estou fazendo uma crítica destrutiva, mas é um fato que o Calleri ele não tem sido aquele jogador que ele foi e que encantou o torcedor São Paulino. E eu acho isso normal, cara. O jogador oscila. O que eu não acho normal é você não poder falar isso, porque senão você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Criticar o Dorival pelo que ele fez ontem, não pode, porque senão você é isso, você é aquilo. E aí sempre tem aquele tipo de gente que fala, a torcida do São Paulo isso, a torcida do São Paulo aquilo, queima jogador, é isso, aquilo. A torcida do São Paulo é o maior ativo do clube, é o único ponto positivo do clube nos últimos 10 anos, mais ou menos, 11, 12 anos, mais ou menos. Por causa da torcida do São Paulo, o São Paulo não foi rebaixado aí em 2017 em tantos outros anos. Então eu acho que não vale a pena entrar nessa discussão, é uma discussão besta que pra mim não leva ninguém a lugar nenhum. Vou pontuar aí, pra mim, o Rafael, ele não sabe, é responsável pela derrota. O segundo gol era defensável, tudo bem, mas pra mim ainda tem muito crédito. Fez algumas boas defesas aí, nota 8. Arboleda, pra mim, é o melhor zagueiro que a gente tem no elenco, junto com o Beraldo, mas ontem a zaga do São Paulo em si não foi tão bem assim. Arboleda e Beraldo, pra mim, nota 6,5. E o Alan Franco, nota 0, jogador horroroso, não tem condição nenhuma de vestir a camisa do São Paulo. E se eu fosse diretor, presidente, alguma coisa, já afastava hoje, negociava hoje. Se não comprou ainda, não compraria, porque é um jogador horroroso. Ele não ganha disputa por baixo, ele não ganha disputa por cima. É horrível. Olha o jogo que ele fez ontem e olha os jogos que ele tem feito. É um jogador horroroso. Com certeza na base tem alguém melhor. Rai Ramos também, me recuso a falar de um jogador desse. É um Orejuela 2.0, um jogador patético. Ele errou tudo que ele tentou ontem, só isso. Nota 0 para esse jogador medíocre aí. Medíocre não, porque medíocre é média, né? Ele é patético mesmo. O Caio Paulista, para mim, foi bem. Ele é aí uma grande válvula de escape do São Paulo, né? Velocidade, drible, etc. Para mim, nota 6,5 também. Meio campo, Pablo Maia, achei ele muito afobado, achei ele pouco participativo no momento ofensivo, né? Ele geralmente é o único que chuta pro gol desse time, mas ontem não teve essa versão ofensiva do Pablo Maia, nota 5 aí. O Alisson, pra mim, é outro jogador que, meu Deus do céu, é o Igor Gomes do Dorival, nota 0. Ontem ele errou tudo. Os cruzamentos que esse cara faz, é um jogador horroroso, cara, horroroso, nota 0 aí. Espero muito que o Dorival repense a titularidade desse cara e que venham jogadores aí pra gente não ficar refém desse tipo de cara aí. Rato, pra mim, tentou algumas coisas, mas também achei ele meio displicente em algum momento do jogo ali, nota 4. O Michel Araújo, pra mim, é um cara que tenta sempre, né? Assim como o Caio Paulista, lógico, vai errar, mas assim, a gente não pode ter medo de tentar. Então, pra mim, o Michel Araújo, nota 6 aí, também fez uma partida ok, nada, sabe, sensacional. Na frente, o Calleri, pra mim, ele merece todos os créditos do mundo, mas como eu falei, eu acho que a fase dele ainda não é tão boa, ele pode melhorar, trabalhar um pouquinho mais para
sei lá o que tá pegando, se é forma física, se é a mentalidade, enfim. Nota 7,5 aí pro Caleri, que fez o gol. E o Luciano que entrou, o Marcos Paulo que entrou, o David que entrou, pra mim, nota... Não vou nem dar nota pros caras. O Luciano perdeu o gol feito, o Marcos Paulo não fez nada. O David tentou cavar um pênalti bizonho também. Eu acho que vale também fazer uma menção honrosa aqui ao Gabi Neves, né? Não sei o que ele fez para os técnicos do São Paulo, mas parece que os caras não gostam muito dele não, porque é incrível como ele não tem oportunidade nesse time e o Alisson, por exemplo, tem, né? Sempre que entra, sai, sempre a opção a ser sacada é ele, fica fora de um jogo como o de ontem, por exemplo, que o São Paulo precisava ter mais o controle do meio campo. Não adianta o Dorival entupir de atacante lá na frente se a bola não chega. É uma das principais críticas que a gente faz, a bola não chega no Caleri. Não entendo por que não pôr o Gabi Neves, ter mais um controle ali no meio campo, enfim. E vale também aqui a menção honrosa, um jogador que a gente constantemente fala aqui no canal, que pode render mais, que às vezes é displicente, que às vezes é meio perdido, que é o Nestor, que fez falta assim ontem e poderia ter dado mais consistência para esse meio campo. Eu não acho que nenhum jogador, nem mesmo o Rogério, que é o meu maior ídolo no São Paulo e talvez no futebol, não acho que ele seja maior que o São Paulo Futebol Clube. E se ele não é maior, nenhum outro jogador vai ser, né? Então, se eu ver, sabe, justificativa para falar, esse cara aqui não tá rendendo tanto quanto rendeu, a gente sabe que pode render mais, etc. Eu vou falar, cara, vou falar sem medo nenhum, beleza? Esse foi o vídeo aí pós-jogo do jogo contra o Grêmio. São Paulo vem a campo agora quinta-feira contra o Tolima, né? E não veio numa fase muito boa, né? Perdeu pro Sport, perdeu pro Grêmio. São Paulo precisa retomar aí o caminho da vitória. O Dorival precisa ajustar esse time tanto psicologicamente quanto dentro de campo, porque domingo já tem o clássico contra o Palmeiras. Ponto positivo é que o Palmeiras vem com a zaga toda reserva, né? O Gomes foi suspenso e não vai jogar. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos lá, né? Acreditar que esse time pode melhorar. Até o próximo vídeo, torcedor. Tamo junto e valeu!